Olá pessoal, boa noite, boa noite. Guardar um tempo enquanto o Instagram informa aos meus seguidores que a live está no ar. Guardar vocês irem chegando, se acomodando, vão ficando à vontade. Vamos esperar as pessoas chegarem na live para que a gente possa dar início, né, a essa live. E aí eu quero que quem for chegando já vai me dando um ok, está ouvindo bem, se a imagem está ok, se o áudio está saindo. Não, eu estou usando o microfone aqui, então eu nunca gravei live com esse microfone, eu não sei se ele vai estar funcionando bem. Gilson, Socorro Gomes, Régia Fabrício, minha amiga, saudade de você. Silva Cleide, sejam todos bem-vindos a essa live. Alô, produção, tá joia? Já vai curtindo, já vai compartilhando essa live, tá? Já vai compartilhando essa live com os teus amigos. Eu acho que eu coloquei o tema da live em algum lugar aí, mas antes que vocês comecem a perguntar, a live de hoje tem como tema fobias. Então eu vou dar um tempinho para que todo mundo vá chegando, vá ficando à vontade, procure um lugar para você ficar sentado. Milena, seja bem-vinda, minha amiga. Vá buscando um lugar para você ficar bem confortável para que você possa assistir essa live. Vai ter duração mais ou menos aí de 1 hora de live, tá? Não vou esticar muito, até porque nem dá, né? Quando dá 1 hora por aí, 1h10, o Instagram cordialmente derruba a live, né? Então não dá para falar por muito tempo. Mas o tema de hoje é fobias. Eu tô com um roteirozinho aqui para que eu não fale, não estique muito, então eu desenvolvi um roteiro aqui para que eu possa passar o maior número de informação para vocês, tá? Tem uma surpresinha no final da live, eu acredito que vocês vão gostar, mas eu só vou falar para quem ficar até o final, tá bom? Na minha primeira live tinha 3 pessoas, hoje tem 7, então e aí já batemos mais do dobro, então estou muito feliz. Vou esperar só mais alguns minutinhos para a gente entrar no tema, né? Hoje a gente vai falar sobre fobias, então nós vamos saber o que é fobia, o que é medo, a diferença entre fobia e medo, como as fobias são geradas na nossa mente, como elas acontecem, como elas são formuladas, como elas vão se fortalecendo no decorrer da nossa vida, o que eu posso fazer para minimizar os efeitos da fobia. Elane Fernandes, seja bem-vinda, minha amiga. Beijo no Davi. Como eu posso fazer para minimizar os danos da fobia, de alguma fobia que eu venho desenvolver no meu dia a dia. Como a hipnoterapia e a hipnose podem me auxiliar no combate dessas fobias, por que não dizer na cura de fobias. Nós vamos falar hoje também sobre uma técnica de PNL chamada cura rápida de fobias. Então fica ligado e a surpresinha no final vai ter mais ou menos a ver com a cura rápida de fobias, mas eu só vou falar para quem ficar até o final da live, tá bom? Para valorizar. Queria pedir a vocês que já estão online, que se achar esse tema importante para algum familiar, para alguém que você conheça, um primo, uma prima, um amigo, divulga essa live para essa pessoa. Aí embaixo tem o símbolozinho de um avião, que é para compartilhar. Compartilhe essa live aí com o maior número de pessoas, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. Esse é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui no meu Instagram, e toda semana eu vou falar um tema diferente. Eu já vinha fazendo isso há muito tempo atrás, tinha parado porque o tempo é muito corrido, mas eu estou separando agora, toda segunda-feira, um tema. Eu coloquei Pronto, voltou, tinha dado um pause aqui. Eu já coloquei Pera aí que o meu Google Assistente aqui, ele tá... Toda vez que eu falo, ele aciona como se eu estivesse chamando ele. Mas pronto, eu coloquei uma caixa de pesquisas aqui a semana passada para que vocês escolhessem os temas das lives, tá? Foram escolhidos os temas fobias, ansiedade e hipnose. Então nós vamos falar desses 3 temas, tá? O primeiro tema vai ser fobias nessa semana. Semana que vem nós vamos falar sobre
ansiedade. E na próxima semana a gente vai falar sobre hipnose. E aí nós vamos sempre no final ter uma surpresinha para todo mundo, para que você se sinta feliz de estar participando. Tá? Então já se passaram aí mais ou menos 10 minutos. Quem entrou já entrou. Quem não entrou ainda pode vir ficar online, faça parte desse grupo. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Tá. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Imagino que todo mundo que está aqui me conheça. Mas como essa live vai ficar salva no meu feed, então é importante que eu me apresente. Eu me chamo Valbert Lima, tenho como formação acadêmica análise e desenvolvimento de sistemas, sou analista de sistemas, e em 2018 eu me formei como hipnoterapeuta e assumi esse papel na minha vida, essa missão. E eu trabalho com hipnoterapia desde 2018, auxilio pessoas com depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico e qualquer outra demanda emocional que essa pessoa tenha e me busque. Minha principal ferramenta de trabalho é a hipnose, junto com a PNL, a Programação Neurolinguística. Então são duas ferramentas maravilhosas que proporcionam àqueles que me procuram um bem-estar mais rápido do que terapias convencionais, tá? A hipnose não anula nenhuma outra terapia, mas ela vem como um agregador de valor para auxiliar em casos como esse que eu acabei de falar para vocês. E sem falar que é muito bom a experiência de passar pela hipnoterapia. Esse sou eu e hoje nós vamos falar sobre fobias. Mas antes, eu não poderia começar essa live falando de fobias sem falar de um negocinho chamado medo. Clara Lacerda, seja bem-vinda. O que é o medo? O medo nada mais é o sentimento que nos mantém vivos até hoje, né? O medo é importante na nossa vida. Quem nunca ouviu aquela avó ou aquela mãe que diz que o corajoso morre cedo, né? Meu filho, o corajoso morre cedo. Isso quer dizer que o medo é importante para nos manter vivos. Júnior Vieira, seja bem-vindo. O medo é importante, ele nos mantém vivos até hoje. Ou seja, desde lá dos homens das cavernas, que o medo faz parte do nosso cotidiano. E a pessoa que não tem medo, realmente ela morre cedo. Então, se eu não tenho medo de pegar meu carro e andar a 200 km por hora em uma BR, Raire, seja bem-vinda também, minha amiga, eu vou acabar me acidentando e morrendo. Então, o medo é importante na nossa vida, de toda forma. Porém, existe um momento da nossa vida onde este medo de determinada situação, de determinada coisa, de determinado animal, se torna excessivo. O Júnior está fazendo uma pergunta aqui. É possível regressar a uma vida passada? Sim, Júnior, é possível, tá? Mas a gente vai falar sobre esse tema quando eu estiver falando sobre hipnose, na terceira live. Então guarda essa pergunta, Marcela Andrade, seja bem-vinda. Vou falar sobre hipnose e vou falar sobre vidas passadas, tá? Só dando um contextozinho nisso aí, Júnior. A hipnoterapia não comprova que existam ou não vidas passadas, tá? É uma experiência de cada um, tá? Como a gente trabalha muito no campo científico, então não tem como dizer, existe uma vida passada. Porém, se aquela experiência é real para o meu cliente que está passando por aquilo, então, para mim, tá ótimo. Eu não discuto se é verdade ou se é imaginário. A nossa missão é ajudar, tá? Mas eu vou falar sobre isso bem a fundo na live de hipnose, então fica ligado, tá? Não sai dessa live, fica nela, já vai comentando. Aproveitando que o Júnior abriu os comentários aí, você vai falando se você está aqui em Taitinga, se você está em Fortaleza, vai dizendo de qual bairro você está falando para ir interagindo aqui. Se tiver alguma pergunta, vai colocando na caixinha, a minha produção vai me avisando. Mentira, eu não tenho produção não, é a minha esposa que está lá na sala, ela dá um grito para mim e diz, tá tendo uma pergunta aí. E eu vou e dou uma pausa e respondo a pergunta, tá? Sempre que possível. Mas vamos lá, continuando. Júnior de Fortaleza, vi que tem um pessoal de Itaitinga aí também, vai dizendo o bairro, vai curtindo, vai compartilhando essa live para chegar no maior número de pessoas, para que a gente possa ajudar pessoas hoje à noite. A minha função é ajudar alguém. Se eu puder ajudar o maior número de pessoas, eu estou feliz, tá? Então estamos falando sobre o medo. O medo nos acompanha.
Só que quando esse medo fica excessivo, né, quando ele toma proporções descomunais, ele se torna uma fobia. E aí o que é uma fobia, Valves, propriamente dita? Elane, lá do Palmeiras, seja bem-vinda, lá de Fortaleza, minha comadre, gosto muito. Justo também lá do Palmeiras. Então, a fobia, ela é nada mais do que o medo excessivo de determinada coisa, de determinado assunto, de determinada pessoa, de determinado bicho. E aí, a quantidade de fobias são quase que infinitas, gente. Quando a gente começa a trabalhar em clínicas, né, atendendo pessoas com essas demandas fóbicas, você fica abismado de ver tanta fobia que aparece no mundo. Então é quase que infinito. Nós temos, entre as mais comuns, nós temos a claustrofobia, nós temos a aracnofobia, nós temos a aquafobia, nós temos uma bem interessante, nós temos a bicofobia, tá? Depois pesquisa bicofobia, são homens que têm fobia do bico do peito feminino, tá? Existe, eu já tratei uma pessoa com isso, é muito sério. Nesse caso, na época, foi feita uma regressão, aí aproveitando o ensejo do Júnior, foi feita uma regressão de idade, e quando ele estava ali se amamentando, né, no seio da mãe dele, ele, quando era um bebezinho, acabou mordendo, e a mãe naquele impulso saculejou ele, tirou, e aquilo instalou o que a gente chama de gatilho causador, né? Gatilho que causa um processo fóbico. E aí, no decorrer da vida dele, ele foi aprimorando essa fobia, porque a gente é expert em aprimorar fobias, e eu vou já chegar nesse ponto. E aí se tornou a fobia que estava atrapalhando a vida dele. E você percebe quando um medo se torna uma fobia, só o Barros perguntando, é possível ter medo até de coisas simples, como borboletas e pássaros? Sim, eu vou já chegar nessa questão, tá aqui no meu roteiro, nós vamos já chegar nisso aí. E essa fobia dele foi sendo estruturada no decorrer da vida dele. Nós percebemos quando um medo se torna fobia, quando ele começa a atrapalhar a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso ir e vir. Aí nesse momento se percebe, tem que dar uma atenção maior a esse medo, buscar um profissional, um terapeuta que vai te ajudar com esta fobia. Pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta floral, pode ser um hipnoterapeuta que vai trabalhar com PNL. Também temos terapeutas que trabalham só com PNL hoje e não com hipnose. Nós temos pessoas que trabalham só com hipnose. Temos psicólogos que trabalham com hipnose. E aí tem uma gama gigantesca de profissionais que você pode buscar. Então a diferença entre fobia e medo é justamente quando quando o medo se torna excessivo. Ele vira uma fobia e começa a atrapalhar a tua vida, né? E aí nós vamos entender agora como acontece a fobia na vida da pessoa, como cada pessoa desenvolve um sentimento fóbico por um bicho ou uma determinada ação. Foi feito um estudo e se percebeu que praticamente existem 3 formas de se adquirir, de se implantar uma fobia. São essas: quando a pessoa tem o contato direto com o objeto fóbico, essa é a primeira forma de adquirir uma fobia. A segunda forma é quando alguém próximo a ela, um familiar, um amigo, teve o contato com o objeto fóbico. E a terceira forma de se desenvolver uma fobia na sua vida é quando você escutou que alguém passou por um processo fóbico, tá? Agora parece meio difícil de compreender, mas eu vou explicar a vocês um por um. Na primeira situação, quando você tem um contato direto com o objeto fóbico, é o seguinte: nós vamos utilizar aqui, para ficar de melhor entendimento, a fobia de avião. Não, acho que muita gente aqui, inclusive eu, não andamos de avião, então vai ficar muito longe. Vamos falar da fobia de cachorro, pronto. Existem, aproveitando a pergunta da Socorro, né, tem pessoas que têm medo de pássaros ou borboletas. Vamos usar a fobia de borboleta então, só para ficar de melhor entendimento, tá? Fobia de borboleta. Na primeira situação, a pessoa que adquiriu esta fobia, ela teve o contato direto com o objeto fóbico. Ou seja,
Ela estava ali, passeando alegremente um certo dia de manhã, e ela viu uma borboleta. E essa borboleta veio ali e, sei lá, pousou próximo ao olho dela e irritou o olho dela, né? E ela quase perde a visão ali, coçando, e já começa a imaginar que vai ficar cega. E a mente dela começa a imaginar: ai meu Deus, meu olho vai cair, e agora o que é que eu faço? E nesse momento ela criou um processo fóbico. Então ela teve o contato com o objeto fóbico, que foi a borboleta. E aí no decorrer da vida ela vai aumentando e retroalimentando essa fobia, esse medo excessivo. Essa é a primeira forma de adquirir uma fobia. Da segunda forma é quando você conhece alguém que teve o contato com o objeto fóbico. Usando mais uma vez o exemplo da borboleta. Eu ouvi falar que a minha prima ou a minha vizinha quase fica cega quando uma borboleta bateu no olho dela. E aí, só de eu saber que alguém próximo a mim quase cega, olha só, por conta de uma borboleta, eu começo a temer a borboleta. Então eu não tive o contato direto com o objeto fóbico, mas eu conheci alguém próximo a mim que teve. E isso gerou em mim um medo que foi se retroalimentando no decorrer da minha vida até se tornar uma fobia. Até eu não poder nem ver uma borboleta, eu já ficava todo me tremendo, né? Não eu, a pessoa do exemplo. E aí nós temos a terceira forma de encontrar a fobia na vida, que é quando você não tem contato com o objeto fóbico, você não conhece ninguém próximo a você que teve contato com o objeto fóbico, mas você ouviu falar que alguém teve contato com o objeto fóbico. Então, utilizando mais uma vez a fobia da borboleta, você ouviu uma reportagem aí, ou uma lenda urbana que mandaram para você pelo WhatsApp, que uma mulher lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena de, sei lá, 10 mil habitantes, uma pessoa muito distante de você, estava passeando no bosque e a borboleta bateu no olho dela e ela quase fica cega, né? Nossa, aí você não tem como saber se a informação é verdadeira ou é falsa, mas você absorve aquilo como verdade e começa a temer a borboleta. Você não teve contato, né? Não aconteceu com você, não aconteceu com ninguém que você conheça, mas você ouviu falar que alguém quase fica cego por conta de uma borboleta. E aí nesse momento você começa a entrar no processo fóbico. Então essas são as três formas, podem existir outras, mas estas são as três formas conclusivas que você pode adquirir uma fobia. Quando você tem um contato com o objeto fóbico, quando alguém próximo de você tem um contato com o objeto fóbico, ou quando alguém que você nem conhece, mas você ouviu falar que essa pessoa teve o contato com esse objeto fóbico. Que aí você começa a adquirir esse medo, tá bom? Eu acho que vocês conseguiram entender bem. Sejam bem-vindos quem está entrando aí, tá? É um prazer ter vocês aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir colocando. E aí já vou aproveitando e respondendo a pergunta da Sol. Sim, Sol, é muito fácil e muito simples adquirir um medo de borboleta ou de pássaros, né? Basta que você entre em um desses três processos fóbicos e aí você começa a imaginar coisas que não estão acontecendo, tá? E aí você vai criando, vai materializando. Laerte Viana, seja bem-vindo, meu amigo. Saudade de vocês, viu? Você vai materializando aquilo na sua vida. Mas tudo isso é possível, né? Graças a um amiguinho que nós temos aqui chamado córtex pré-frontal, né? É a parte do nosso cérebro que racionaliza. É a parte do nosso cérebro que começa a entender como as coisas funcionam, o que é real, o que não é. Porém, muitas vezes ele dá uma viajada, né? O nosso cérebro, por si só, é um cérebro animal. Ele é um cérebro primitivo. Ele vem evoluindo com o tempo. Então, para que vocês entendam qual a função do córtex pré-frontal na produção de uma fobia, imaginem um coelho, né? Vou dar só um exemplo aqui. Imaginem um coelho. O coelho está lá na toca dele, bem bonitinho, guardadinho em segurança. Em algum momento o coelho sente fome, e aí ele vai ter que sair da toca.
Quando esse coelho sai da toca, ele vai buscar ali uma cenoura, alguma coisa para comer. Quando ele está se alimentando, Bezerra Erlânia, seja bem-vinda também. Quando ele está ali se alimentando, a orelhinha dele faz assim, ó, pá. E aí ele percebe que ao longe vem um tigre. E aí o tigre vem se aproximando, o tigre chega perto dele, ele corre, pega aquela brincadeira, pega, não pega, ele dá a carreira e bum, entra pra toca. Coração acelerado, ele quase morre, quase vira comida de tigre, mas ele escapou. Mas como ele não tem um córtex pré-frontal, ele não vai ficar pensando nisso. Ele não vai ficar pensando naquilo direto. Ele simplesmente vai sobreviver, passado algum tempo, ele vai ter que sair de novo para se alimentar e ele vai voltar naturalmente porque é instintivo dele. E aí, se isso acontece com o ser humano, a gente que tem essa parte do cérebro pensante, né? Essa parte do cérebro lógica, você vai sair, Claudiane, seja bem-vinda, minha amiga. Saudade também de você, viu? E aí, vamos usar aqui o Alaerte. Olha aí, vamos usar aqui o Alaerte de exemplo. O Alaerte agora tá lá na casa dele, igual o coelhinho tava na toca dele, o Alaerte tá lá na casa dele, bate a fome no Alaerte. E aí, o Alaerte vai sair lá pro Compre Certo, para comprar um lanche para ele. Lá o Compre Certo patrocina a gente, viu? E aí o Alaerte sai lá pro supermercado. Daí o Alaerte vai, feliz, satisfeito, comprar o seu lanche, quando de repente na esquina tem um bandido. E aí esse bandido puxa a roupa o Alaerte corre, alguém consegue botar o Alaerte dentro de casa, ele entra dentro da casa da pessoa fugido, o coração batendo a mil, o assaltante quase pega ele, mas não pegou. E aí ele fica pensando naquilo. Diferente do coelho, porque o coelho ia acontecer com ele, mas o coelho, como não tem um córtex pré-frontal, o coelho ia sair e ia continuar a vida dele normalmente. Como o Alaerte, por sua vez, é um ser humano, e ele tem esse córtex, ele começa a processar na mente dele, depois de um dia que aquilo se passou, ele escapou, não foi assaltado, está em casa com a família dele, e aí depois de um certo dia ele vai precisar sair de novo para o supermercado. Só que dessa vez alguma coisa diferente. Quando ele sai para o supermercado dessa vez, ele começa a lembrar do dia que ele quase ia sendo assaltado, do dia que ele levou a carreira do bandido, no dia que o bandido correu atrás dele com a arma e quase pega ele. E aí aquilo vai retroalimentando aquele medo que ele tem de ser assaltado, até virar uma fobia, ao ponto de ele não conseguir mais ir no supermercado, pelo menos não por aquela rua. Ele gera um medo tão excessivo, porque ele vai imaginar que a todo momento, quando ele saiu, ele vai ser assaltado. E quem faz esse processinho é o nosso córtex pré-frontal. Começa a imaginar situações que aquilo pode acontecer novamente. E aí tem uma parte do nosso cérebro que não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. E essa parte do nosso cérebro começa a trabalhar pensando que tudo, sei lá, você vê uma sombra na esquina, você já pensa que é o mesmo assaltante que veio te roubar. E aí você vê um cachorro passando, você pensa que é o cara que vai te roubar. Quando isso não acontece com qualquer um outro animal, só acontece com a gente. Porque o nosso córtex começa a processar de forma com que a gente venha a nos proteger daquela devida situação. Porque toda fobia e todo medo tem a função de nos manter seguro. Então, desde a história da borboleta, quando a pessoa quase fica cega, né, e ela desenvolveu o medo da borboleta, o cérebro dela aprendeu o padrão de que ela tem que se afastar de todas as borboletas. Por quê? Porque senão ela vai ficar novo. Então, é uma forma de proteção, né, para que ela se mantenha sempre protegida, né? Toda fobia, todo medo é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, para que nós nos mantenhamos seguros, né? E aí a gente cai numa questão, por exemplo, a pessoa tem fobia de cobra, Valgas. Quer dizer que quando ela for se consultar contigo, e ela passar pelo processo de hipnoterapia, e ela passar pelo processo da PNL, que nós chamamos de cura rápida de fobia, ela vai sair do consultório da clínica pegando na cobra, brincando com a cobra. Não é assim, tá? Em fobias de animais peçonhentos, né, como cobra, escorpião, algumas aranhas, né, o que nós fazemos é tratar o sintoma fisiológico que aquela fobia causa, né, para que a pessoa tenha uma condição de vida melhor. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia de cobra.
O Alex sabe bem essa sensação. Eu também já passei por isso, mas tratei. Depois a gente conversa, viu? A Claudiane falou, eu sei, viu, amiga? Depois a gente conversa, viu? Não esqueça. E aí, você vai retroalimentando aquilo, meio que me perdi agora. Você vai retroalimentando aquilo até virar uma fobia. Mas quando se trata de animais peçonhentos, a gente vai tratar essa fobia como algo que, para que não atrapalhe a tua vida. Então eu estava falando da cobra. Tem pessoas que têm fobias de cobra que elas não conseguem nem ver um vídeo que tem uma cobra, que elas não conseguem ver nem um filme de cobra, Anaconda, por exemplo. Tem pessoas que têm tanto medo de cobra que isso vira uma fobia e elas não conseguem assistir um filme tipo Anaconda. Isso meio que atrapalha a vida dela. E aí, a Gleiciane falou, tenho fobia de aranhas. Olha, a Gleiciane, a Claudiane que já colocaram suas fobias aí, fiquem até o final da live que eu tenho um presente para vocês, viu? Ó, vai ser daqui o presente. Fiquem ligados até o final dessa live. E aí a gente vai tratar, porque isso começa a atrapalhar a vida. Tipo, a Gleiciane, ó. A Gleiciane tem fobia de aranha. Se a fobia dela estiver no estado muito avançado, a Gleiciane não vai conseguir ver nenhuma foto de uma aranha, que já vai disparar nela todas as reações fisiológicas de quando uma aranha, sei lá, pulou na Gleiciane ou picou a Gleiciane, não sei, ela vai começar a imaginar muita coisa e ela vai travar. Já vi pessoas que desmaiam. Eu já atendi uma cliente que tinha fobia de borboleta. Foi até engraçado só falar isso. Ela tinha fobia de borboletas. E ela desmaiava quando via uma borboleta. Então ela tinha ataques de ansiedade, já estava desenvolvendo a síndrome do pânico por conta dessa fobia de borboleta. Nós conseguimos sanar esse problema dela em uma sessão, com o auxílio da hipnoterapia e da PNL. Então é algo muito rápido. No caso da borboleta, se ela quiser pegar uma borboleta, beleza, tranquilo. Mas quando o caso é um bicho mais peçonhento, né? Uma aranha, uma caranguejeira, uma cobra que seja, nós vamos tratar o sintoma. Para quê? Para que a pessoa saia beijando e abraçando a cobra e a aranha? Não, mas para que a pessoa não tenha essas reações fisiológicas negativas quando vê um animal desse, não desmaie, não tenha ataque cardíaco, não tenha um pensamento acelerado que vai se tornar uma ansiedade mais para frente, para que ela controle esse medo e fique indiferente àquele animal, para que essa indiferença se torne algo natural na vida dela, não é isso? A Gleiciane está botando aqui, a aranha pode estar morta, que eu morro de medo, não consigo. Eu estou olhando de lado que a minha ring light está bem à frente, tá? Ela não consegue nem passar perto, tá vendo? Então já chega a ser algo que está passando do consciente dela, tá? É um medo inconsciente, tá? Porque conscientemente a aranha está morta, ela conscientemente sabe que a aranha não pode fazer nenhum mal a ela, que ela é uma pessoa bem maior que uma aranha, mas ela mesmo assim, o inconsciente dela retroalimentou aquela fobia e diz para ela que ela não passe lá, porque, como eu falei, a função dele é te proteger do medo e da fobia. Então não passa lá que essa aranha vai te morder, ela pode ressuscitar e puxar a tua perna. Né? É basicamente isso que funciona. E aí, nós vamos, foi até legal o que a Gleiciane colocou, que ela falou que a aranha pode até estar morta, mas ela vai ter medo, tá? Aí nós vamos cair num conceitozinho que é o seguinte: existem 3 processos que ocorrem na mente de uma pessoa que está desenvolvendo uma fobia. Esses 3 processos ocorrem em conjunto. E quando eles ocorrem, a fobia é instalada verdadeiramente, lindamente, né? Como eu costumo falar. A fobia se instala e fica lá na vida da pessoa, até que ela busque um terapeuta para te ajudar, para ajudar ela. Que processos são esses? Existe o processo de omissão, existe um processo de distorção e existe um processo de generalização. Esses 3 processos ocorrem na mente de uma pessoa que desenvolveu uma fobia, tá? E explicando um a um para que vocês possam entender. No processo de distorção, a mente da pessoa começa a distorcer o que realmente aconteceu no dia que ela desenvolveu aquela fobia. Porque a gente que trabalha com hipnoterapia, nós acreditamos e nós sabemos, devido a tantas pesquisas, que existe sempre em toda fobia um negocinho chamado evento causador, né? Esse evento foi o evento que causou a fobia durante a vida da pessoa. Esse evento
vai sendo retroalimentado e a pessoa vai adquirindo cada vez mais o medo fóbico daquele determinado animal, daquela determinada situação. Então, o primeiro processo é o processo de omissão. Então, o nosso cérebro ele omite algumas informações que aconteceram e distorcem, né? A gente vai já chegar também no processo de distorção. Mas ele vai omitindo o que aconteceu. Por exemplo, pode ser que quando a Gleiciane desenvolveu a fobia dela, estou te usando, Gleiciane, tá? Com a sua permissão, você expôs a sua fobia, então, muito obrigado por você expor a sua opinião aqui, tá? Já ajuda para que eu possa me relacionar melhor com os meus seguidores. E aí eu vou ajudando cada vez mais pessoas. Então, a pessoa que desenvolveu essa fobia de aranha, na hora da omissão, no processo de omissão, o cérebro dela vai buscar congruência que explique a ela que esse medo dela é verdadeiro, que esse medo dela é verídico. Então, ele vai omitir determinadas situações. Por exemplo, pode ser que no evento causador da Gleiciane, ela tenha se assustado com a aranha, mas ela fugiu, a aranha não fez nenhum mal a ela, ou tenha caído em cima dela, não sei. Mas ela conseguiu escapar da aranha. E o nosso cérebro, para nos proteger que essa situação aconteça novamente, na hora da criação dessa fobia, ele entra nesse processo de omissão. Então essa parte do fugir, ele omite. Ele só deixa a parte negativa. Para quê? Para que você não faça mais aquilo, para que você não se aproxime mais de uma aranha, para que ela não te faça mais mal. E aí a gente cai no segundo processo, que é o processo de distorção. O processo de distorção ele é mais mirabolante ainda. A nossa mente ela é maravilhosa, né? Eu costumo dizer que o cérebro constrói, mas o cérebro também destrói. Meu amigo, meu maior medo é de altura. Chego já no seu medo, Laís, também. Muito bom a participação, gente. Vamos participando aí. Então, continuando o medo da aranha. Nesse medo da aranha, quando entra no processo de distorção, viu, Laís? Esses três processos acontecem em todas as fobias, tá? Eu só estou usando a fobia da aranha, porque como foi a primeira que entrou aqui, para que todo mundo entenda. Mas toda fobia, fobia de altura, medo de, sei lá, de água. Todas as fobias passam por esses processos, tá? O que é importante dizer, Alex, é o seguinte: se eu tenho medo de altura, tá? E eu tenho consciência disso, mas o meu trabalho ou o meu cotidiano não pede que eu suba em alturas altas, né? Em alturas excessivas. Se eu não sou um pedreiro ali que precisa subir no andaime, se eu não sou um eletricista que precisa subir no teto de uma casa. Em resumo, se aquele medo não está atrapalhando a minha vida, de certa forma, então ele não é nem considerado uma fobia. Considera-se uma fobia quando ele começa a atrapalhar realmente a tua vida. Não consigo nem subir a escada ali no terceiro degrau, já estou todo me tremendo, né? Eu já vou pensar que eu vou cair, eu vou morrer, eu vou quebrar meu pescoço. E aí a gente cai no processo de distorção. No processo de distorção, a Gleiciane colocou um texto aqui, eu não vou conseguir ler, Gleiciane, mas já leio, tá? Por questão aqui da minha ring light, está bem na frente. Desde criança eu tinha entre 5 anos na casa onde eu morava. Na época aparecia muita caranguejeira no quintal. Desde então eu tenho fobia. Então, no caso da Gleiciane, ela teve o primeiro processo, né, que foi o contato direto com o objeto fóbico. E aí depois ela quer dizer que para desenvolver fobia você passou por um processo? Não. Ela teve um contato com o objeto fóbico e depois, no decorrer da vida dela, pode ter escutado que alguém levou uma mordida de uma caranguejeira, que aquele pelo da caranguejeira coça, né? E a pessoa quase perde a mão porque pegou na caranguejeira. E aí isso foi retroalimentando o medo dela e foi se tornando uma fobia. No caso da Gleiciane, se for tratar, no caso, o tratamento não consiste em fazer a Gleiciane pegar na caranguejeira, mas sim dissociar esse medo, fazer com que esse medo não atrapalhe a vida dela, né? Para que se ela veja uma caranguejeira, ela não desmaie, ela se sinta bem, né? Ela se sinta tranquila e indiferente àquele animal. No processo de distorção, agora voltando aqui para a explicação, no processo de distorção, nossa mente começa a viajar no medo. Então teve o processo de omissão, que foi quando a mente omitiu algumas informações daquele caso fóbico, né?
do evento causador. E no processo de distorção, a nossa mente começa a imaginar coisas que não existiam. Então, no medo de aranha, quando eu vejo uma caranguejeira, né, quando a pessoa, Gliciane no caso, vê uma caranguejeira, ela começa a imaginar talvez que a caranguejeira vai morder ela, que ela pode morrer. Muitas pessoas vão mais além, se imaginam numa teia gigante, a caranguejeira pode comer ela. Então, o nosso cérebro começa a distorcer, lembrando tudo isso para nos manter seguro, tá? Só que aí ele vai dando essas viagens, tá bom? Então ele vai distorcendo a informação. Você começa a imaginar, passando um carro de som aqui, ela começa a imaginar coisas que não aconteceram. O nosso cérebro começa a criar situações com aquele animal que não aconteceram de verdade, mas ele vai distorcer para te manter seguro. E aí a tua fobia vai sendo alimentada, né, para que você fique cada vez mais com medo daquele objeto, daquele animal, tá? O terceiro processo que acontece com quem tem medo com quem cria uma fobia na vida é o processo de generalização, tá? O nosso cérebro, desde os homens das cavernas, né, remetendo ali àquela época, ele trabalha generalizando tudo, né? Por quê? Porque ele quer economizar energia, porque naquela época nosso cérebro ele consome muita energia do nosso corpo. Grande parte do líquido que nós consumimos, falando de líquido, vou até beber água aqui, vai para nossa mente, vai para o nosso cérebro. E aí até interessante, só dando aqui mudando aqui um pouco dando um adendo aqui, nessa questão da água e o cérebro. Quando você bebe muito, né, e aí você urina muito, parece que o carro parou aqui do lado da minha casa, mas beleza. Quando você bebe muito e você toma muita cerveja, por exemplo, você vai urinando, você vai perdendo muito líquido. Então o seu cérebro, ele tira o líquido para jogar para o restante do seu corpo ali, para trabalhar, né? O rins e tal. Por isso que no outro dia a sua ressaca é regrada, grandes dores de cabeça. Porque o seu cérebro é como se fosse um carro funcionando com pouco óleo, né? Ele vai forçar demais. E como ele não está lubrificado e irrigado como normalmente ele deve ser, vai gerar essa dor de cabeça. Então, só voltando para o tema de novo. Na generalização, como nós queremos manter a energia, como a nossa mente, o nosso cérebro quer manter a energia, ele não quer ficar pensando em muita coisa, ele generaliza. Então, no caso da fobia da aranha, se o primeiro contato do objeto... Aline, seja bem-vinda, viu? No primeiro, Will Rodrigues SV também, seja bem-vindo. Se o primeiro contato dela com aquela caranguejeira, né, se foi com aquela aranha, com a aracnofobia, foi uma caranguejeira, o cérebro dela vai generalizar aquilo. Então, todas as aranhas do mundo vão fazer medo a ela, não só a caranguejeira. Pode ser que ela não tenha entrado ainda nesse processo, mas se continuar retroalimentando esse medo, o próximo passo é entrar no processo de generalização, onde tudo que for aranha no mundo pode fazer mal a ela, tá? E aí o Laerte perguntou que o medo dele era de altura. Que eu poderia falar sobre isso? Primeiro, Laerte, tem que saber como foi que desenvolveu teu medo, né? Então, geralmente quando o cliente chega na clínica de hipnoterapia, a gente tem um negocinho chamado anamnese, onde nós conversamos com o cliente, entendemos como é a vida dele, o que foi que aconteceu. Quando o cliente tem noção do que aconteceu, um dia eu estava trocando a luz na minha casa e eu falo, é desse jeito mesmo, qualquer aranha, né? Viu? Então é o processo de generalização, Luciane, tá? Você já passou pelos 3 estágios, você teve o contato com o objeto fóbico, você passou pela omissão, o seu cérebro gerou uma distorção, e agora ele já gerou um processo de generalização. Fui para te proteger, lógico. Mas se isso atrapalha a tua vida, é o que deve ser tratado, tá bom? Mas a gente chega a falar já sobre isso no final da live. A surpresa eu acho que vai te agradar. E o Laerte também. Então, Laerte, quando o cliente chega na minha clínica e ele, eu tenho medo de altura. E aí no meio ali da anamnese, se identifica que ele sabe de onde desenvolveu aquele medo. Um dia eu estava trocando a lâmpada da minha casa e Sâmia, seja bem-vinda.
E aí eu escorreguei e caí no chão, quase morro. Marcelo Tavares, seja bem-vindo, meu amigo, viu? Compartilha essa live aí. Para ajudar o maior número de pessoas. Vai curtindo e comentando. E aí a pessoa, você caiu da escada. Nesse processo de queda gerou um medo de altura. Ele estava na altura alta, caiu, não morreu, se machucou. Mas o cérebro dele, para proteger, entrou no processo de omissão. Que a omissão, ele vai omitir que ele não morreu, lógico, né? Na mente inconsciente dele, vai distorcer, ele vai imaginar que vai cair de qualquer altura e vai generalizar que ele não vai poder subir nem 3 degraus de uma escada, que ele pode cair. E aí, quando o cliente já sabe como isso ocasionou, nós vamos direto na raiz do problema. Quando o cliente não sabe, aí nós fazemos um processo chamado regressão de idade ou regressão por emoção, onde nós trazemos a emoção fóbica para esse cliente até ficar muito forte, como se ele estivesse passando pelo momento de novo, e nós damos o comando para o inconsciente dele levar ele exatamente para o primeiro dia, para a primeira hora, para o primeiro momento que ele teve contato com aquele objeto fóbico. E aí, descoberto isso, nós vamos fazer um processo chamado dessensibilização, né, que é mudar, tirar a sensibilidade que ele tem daquilo e depois fazer uma ressignificação para que aquilo não atrapalhe a vida dele. E aí é interessante falar o seguinte, eu atendo também pessoas que têm medo de dirigir, fobia, pessoas que já têm carteira aí há 20 anos, sofreram algum acidente, né? Ou seja, no caso delas, elas Dário Bento, seja bem-vinda, elas tiveram contato direto com o objeto fóbico, elas se acidentaram e desde esse dia elas não conseguem dirigir, né? E aí eu costumo sempre dizer o seguinte, tá, pessoas que têm fobia de dirigir, eu não sei desse histórico, eu pergunto, tá, você tem carteira? A pessoa, tenho, tá, tudo bem. Aí depois eu pergunto se ela já dirigiu alguma vez na vida. Por quê? Porque quando nós removermos essa trava mental dela, esse medo que ela tem de dirigir, ela vai dirigir. Só que eu preciso saber se essa pessoa tem perícia para fazer aquilo. É como tirar a fobia de água de uma pessoa que não sabe nadar. A pessoa vai perder o medo. E se ela se jogar na piscina, ela vai morrer, porque ela não sabe nadar. Então, para você ver como a mente é maravilhosa. Quando nós removemos essa trava usando a hipnoterapia e a PNL, essa pessoa vai de encontro ao objeto fóbico. Claro, no caso, ressalto mais uma vez, de animais peçonhenses, nós trabalhamos na questão da sensibilidade, né? De tirar a sensibilidade que ela tem daquilo. Não para que ela vá pegar na cobra ou na aranha, seja lá o que for. Mas para que ela perda essa sensibilidade que ela tem daquele determinado objeto fóbico, né? E no caso da direção, da água, seja lá o que for, eu procuro saber se essa pessoa realmente tem a perícia para fazer aquilo. Porque quando ela passar pelo processo, a única garantia que eu dou é que ela vai perder o medo. E se ela perder o medo de dirigir e não souber dirigir, ela vai se acidentar, né? E pior, ela pode se acidentar e machucar outras pessoas. Então é muito importante que o terapeuta faça essa anamnese bem feita, né? Para conhecer o histórico do teu cliente, para saber se ele realmente pode fazer aquilo que ele está com medo de fazer, se ele tem perícia para aquilo. Então, viu, Alert, voltando para o teu assunto, né? Continuando o teu assunto, tem que ver se esse medo a primeira coisa seria saber se você sabe de onde ocasionou aquilo. Se não, faça o processo para descobrir de onde é. Depois faz o processo de sensibilização e ressignificação e tudo bem, né? Eu queria saber se ficaram aí algumas perguntas, né? A gente começa a falar e não para mais, né? Pelas minhas contas aqui já são quase 1 hora de live. Meu Deus do céu, passa muito rápido. Eu não falei quase nada na minha humilde opinião. Se for para falar de fobias aqui, a gente ia passar a noite falando e não ia zerar esse assunto. Eu queria saber se mais alguém que está online tem alguma dúvida. Agradecer a participação da Gleciane e do Alaerte, que expôs aí suas fobias. E eu vou já falar uma surpresinha no final da live. Toda live no final eu vou fazer uma surpresa, tá? Toda live. Então todo mundo, toda segunda-feira vai ter uma live e eu espero que vocês fiquem assistindo. No decorrer da semana eu vou postando conteúdos no meu feed relacionados à fobia.
Por exemplo, né? Hoje foi fobia, semana que vem vai ser ansiedade, então nós vamos falar muito sobre ansiedade na semana. Na outra semana vai ser hipnose, nós vamos falar muito sobre hipnose. Só botou aqui, é possível tratar qualquer medo com a hipnose? Sim, é possível tratar qualquer medo ou fobia com a hipnose. Por quê? A hipnose ela atua diretamente no inconsciente. Bom, ela disse que levou uma queda do pé de mangueira, então a gente já sabe de onde foi que veio esse medo. Então ele teve o contato direto com o objeto fóbico dele, que é a altura. Ele caiu. E aí a gente pode tratar isso aí rapidão, viu? E no final eu vou te dizer como. Então só respondendo a Sol. Deve ser a dúvida de muitas pessoas. Sim, com a hipnose é muito fácil de tratar isso, tá? Às vezes é um processo doloroso, e aí não doloroso fisicamente, doloroso mentalmente, dependendo da fobia que a pessoa tenha, né? Mas é possível tratar qualquer medo, sim, até porque o medo é um sentimento que esse sentimento é causado, ele é gerado na mente. Então a hipnoterapia trabalha diretamente na mente, né? Na mente inconsciente do nosso cliente. Assim como a psicanálise e assim como com o auxílio da ferramenta da PNL, a gente consegue tratar, sim, qualquer medo só com a hipnose. E aí, como eu falei, quando a gente fala de fobias, é infinito, né? Não tem como dizer, tem 1.800 fobias no mundo, não tem. Tem tricofobia, se eu não me engano, tripofobia, não lembro agora o nome direito. São pessoas que têm fobias de buraquinhos. Depois você procura, se você quiser saber se você tem essa fobia, você vai lá no Google e procura tripofobia, tecofobia, não sei, não lembro direito. E aí são pessoas que elas têm fobias de buracos juntos e simétricos. É bem complexo essa fobia, viu? E aí o processo de sensibilização é mais complexo ainda. Então, dependendo de cada fobia, só Deus livre, já vi isso. Pois é, tem pessoas que têm fobia disso. Eu acho que muita gente tem, nem sabe, né? Não pesquisa, são os buraquinhos assim. Mas enfim, dependendo de cada medo, o processo é diferente, né? E vai demandar mais tempo. Tá quase acabando o meu tempo aqui. Eu quero falar para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, vai botando. Eu vou ter o maior prazer de responder. Mas deixa eu só ver como é que estamos aqui. São 8h24. A gente começou 7h30 por aí. A gente tem uns 5 minutinhos aí antes que o Instagram derrube a nossa live gentilmente, né? Porque as lives não ficam mais de 1 hora online. Seguinte, a surpresinha que eu tenho para vocês que ficaram até o final. Tem aí umas 4 pessoas, 5 pessoas online. Só vocês vão saber que vocês vão poder ganhar, tá? Na verdade eu ia fazer um sorteio, né? O que é sorteio? Na hipnoterapia, né, juntamente com na PNL, né, propriamente dita, nós temos um processo chamado cura rápida de fobias. Amor, esse assunto. Eu que te amo, só. Muito obrigado por você fazer parte da minha vida, tá? Obrigado. Olha, os outros assuntos que são da hora também, né? A gente vai falar sobre ansiedade na próxima live. Nós vamos falar sobre hipnose na outra live, tá? Mas o prêmio que eu prometi a vocês, a surpresinha que eu prometi para quem ia ficar até o final. Seguinte, existe na PNL um processo chamado de cura rápida de fobia. O cliente que já tratou comigo de alguma fobia sabe como funciona. Eu costumo até dizer, ansiedade eu não trato em uma sessão, no mínimo são 6 ou 4 ou 5. Depressão muito menos, até porque às vezes a pessoa... Vocês também, Claudinho, vocês são lindos demais. Só já quer o prêmio, né? A depressão, porque aí tem um processo fisiológico funcionando. Às vezes a pessoa tem que passar por um processo medicamentoso, então ela passa tanto com o psiquiatra quanto com o terapeuta integrativo, no caso a hipnoterapia. Mas no caso da fobia, né, que a pessoa tem noção do que está acontecendo na vida dela, às vezes uma sessão resolve. Às vezes não. Eu já tratei muitas pessoas com fobia e eu acho que 99% dos casos nós tratamos em uma sessão. Em uma sessão de hipnoterapia
se trata fobia. E aí no Brasil não pode falar a palavra cura, né? Porque existe a questão do curandeirismo, então já existiu muito charlatão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: cura rápida de fobia é uma técnica da PNL. Eu vou fazer o seguinte: para quem colocou a fobia aqui na live, assim que terminar, vai lá no meu Instagram e me chama no direct, diz hashtag eu quero tratar, tá? Hashtag eu quero tratar. E eu vou dar para você uma sessão gratuita de hipnoterapia online, onde eu vou te atender e te auxiliar pessoalmente com a tua fobia, tá? Então, Laerte Gleiciane, vocês colocaram suas fobias aqui. Já corre aqui no meu direct assim que essa live acabar e coloca hashtag eu quero tratar. E eu vou tratar vocês dessa fobia. Geralmente vai ser uma sessão. A Sol já colocou aí, hashtag eu quero tratar. E eu vou dar um tratamento gratuito para vocês. Hoje uma sessão de hipnoterapia comigo em Fortaleza custa R$200. Aqui em Taitinga, até por questões de local e de acessibilidade, está custando R$180. Então, vocês vão ganhar esse tratamento. É só ir lá no meu direct. Você está saindo dessa live, vai lá no meu direct e coloca hashtag eu quero tratar e você vai ganhar uma sessão gratuita online comigo. Eu vou chamar você, a gente vai conversar, vai marcar o dia e a hora e a gente vai tratar e vai curar essa fobia, tá? Não pode falar a palavra curar, mas eu já falei, né? Já era. Nós vamos curar, vai ser uma técnica de cura rápida de fobias. E já aproveitando, gente, eu tenho um canal no YouTube, Valbert Lima, vai lá, segue o canal, assina o canal, é muito legal, eu sempre posto vídeos. E eu tenho um canal onde você vai falar diretamente comigo quase que diariamente. É o canal do Telegram. O canal lá no Telegram se chama Momento Hipnótico. Tá? Quando terminar essa live, você vai aqui no meu perfil, lá na bio vai ter acesso ao meu site. Você clica lá, tem um botãozinho, entre no grupo VIP do Telegram. É só entrar, lá eu posto dicas diárias sobre ansiedade, sobre depressão, sobre inteligência emocional, sobre como você vai poder desenvolver a sua mente de forma positiva, tá bom? Então, quero agradecer do fundo do meu coração todo mundo que participou. Régia Fabrício, beijo pra ti, manda um beijo pro Aldísio, pra Aninha, pro Eudes, pra todo mundo lá da Bombando. Muito saudade de vocês. Assim que essa pandemia acabar, eu vou lá. Então, você quer tratar qualquer fobia? Vai lá. Essa live, quando eu fechar essa live, vai lá no meu direct, aqui no meu perfil, coloca hashtag eu quero tratar e eu vou tratar você gratuitamente. Uma sessão gratuita de hipnose. Eu garanto que você vai sair bem melhor do que você entrou em relação à sua fobia, se não curado da sua fobia, tá bom? Gente, muito obrigado de coração por vocês que participaram. Vai lá no meu canal também do Telegram, é só entrar no meu perfil mais uma vez, vai lá em meu site, lá no meu perfil tem um botãozinho meu site, acesse meu site, clica lá, você vai ser direcionado para o site. Vai clicar no botão, lá tem tudo, tem YouTube, lá tem o meu canal do Telegram, participa que lá eu posto dicas quase que diariamente, lá o meu contato direto com meus clientes são lá. Esse canal é novo, lá no Telegram, deve ter umas 7 pessoas, mas elas estão usufruindo muito do conteúdo que eu venho postando. E eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por estarem aqui, você já sabe, eu me chamo Valbert Lima e fico à disposição de vocês a qualquer momento, tá bom? Vocês queiram tirar dúvidas. A próxima live vai ser segunda-feira, referente à ansiedade. Então, se você tem alguém que sofre com ansiedade, manda essa pessoa se preparar, me seguir aqui no Instagram, que semana que vem nós vamos falar sobre ansiedade. E no decorrer dessa semana eu vou fazer postagens no meu Instagram referentes a fobias, que foi o tema de hoje. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês e até o próximo live. E quem quiser tratar aí gratuitamente, as 5 primeiras pessoas, tá? Também não vamos abrir, né? As 5 primeiras pessoas é só ir lá e colocar hashtag eu quero tratar. Eu vou chamar uma por uma no direct pra gente conversar e marcar um dia, tá bom? Beijo pra vocês, muito obrigado. Obrigado por ter ficado aqui até agora.